Vamos em frente, porque tem um assunto do qual eu trato há quase 10 anos, que é Itaipu Binacional, que eu apelidei de Paraíso das Boquinhas. Se vocês botarem meu nome lá, Felipe Moura Brasil, no Google, com Itaipu e ainda mais Boquinha, vai aparecer um monte de textos meus, quando era colunista na Veja, comentário feito em rádio, mais vários outros, com links, inclusive, uns para os outros, etc., para mostrar todo mundo que já ganhou Boquinha em Itaipu e o absurdo que é o salário de conselheiros que participam de poucas reuniões ali por ano e ganham fortunas, dezenas de milhares de reais por mês. Então, em 6 meses de mandato, o governo Lula agora loteou pelo menos 52 cargos em conselhos administrativos de 14 estatais. É o que aponta o levantamento do Estadão publicado hoje. A lista conta com ministros de Estado que já recebiam salário de R$ 41.600 antes de serem nomeados em empresas públicas. Então, esse é o salário do ministro, R$ 41.600. Agora, Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, do qual a gente estava falando agora, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que citamos também, esses aí que não sabem explicar nada do apagão, a Esther Dweck, da Gestão, Mauro Vieira, de Relações Exteriores, estão no conselho da hidrelétrica de Itaipu, por exemplo. Cada um deles recebe R$ 34 mil a mais, senhoras e senhores, para participar apenas de uma reunião a cada 2 meses. Trata-se do maior valor em jetons, como são chamados os honorários dos conselheiros das estatais. Por isso que eu falo que Itaipu é o paraíso das boquinhas. E com isso, a remuneração desses ministros chega a R$ 75.600 por mês. O valor mínimo em jetons é de R$ 2.000. Olha, R$ 75,6 mil. Vamos lembrar que o teto do funcionalismo público é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, que está ali em torno de R$ 40 mil. Então você tem cerca de R$ 35 mil a mais do que o teto do funcionalismo. E aí, as pessoas, elas acreditam, né, que boa parte dos políticos, quando defende o estatismo, demoniza a privatização, que ele está defendendo esse tipo de ideia em prol do interesse público e da sociedade, que ele defende porque é a pátria, porque não podemos vender a empresa do Estado brasileiro para o capital privado, o capital financeiro, países estrangeiros, e aí começa a demonizar os empresários, etc. e tal. No fundo, o que esse pessoal quer, a maioria deles, é claro que tem algumas pessoas que podem até fazer um debate interessante a respeito disso, mas é muito raro encontrar no universo político essa distinção que eu estou fazendo. Boa parte deles quer dinheiro, senhoras e senhores. É dinheiro, é remuneração. Isso é boquinha. É muito fácil ganhar esse tipo de boquinha quando você é aliado e passa pano para uma liderança que é popular. Então, serve de cabidão de emprego. Estou denunciando isso há 10 anos. Só que no Brasil, isso aí não muda. Então, os pagadores de impostos, no final das contas, eles arcam com esse tipo de despesa. O sujeito está lá dando expediente no Ministério da Fazenda, tendo que resolver arcabouço fiscal, reforma tributária, isso e aquilo, e ele ganha um a mais lá para comparecer a uma reuniãozinha. Quanto é que é? Uma reunião a cada 2 meses. Cada 2 meses. E olha só quanto ele recebe a mais por mês. Pode ter um mês que o sujeito nem aparece em reunião e pinga lá na conta dele mais R$ 35 mil. Não é maravilhoso? A reportagem também mostra que Elcio Franco, ex-número 2 da gestão de Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde, segue atuando como conselheiro fiscal da Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. O coronel da reserva do Exército recebe pouco mais de R$ 3.300 para participar de uma reunião por mês. Esse é um salário menor, mas mesmo assim, né? R$ 3.300 para uma reunião. O sujeito que era o número 2 do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Ainda está ali, escondidinho, na máquina pública. E o salário bruto mensal dele, na reserva do Exército, é de cerca de R$ 28.400. Então, você vai somando aí,
já dá mais de 30. Após o loteamento, a remuneração de conselheiros passou a ficar escondida, segundo o Estadão. No início desse mês, quando procurada para informar se houve alguma revisão do pagamento pela nova gestão, Itaipu negou o dado, atenção, hein? Negou o dado sob a justificativa de obedecer políticas e princípios de segurança pessoal e patrimonial. Olha, entra governo, sai governo, e são sempre as mesmas desculpas para absoluta falta de princípios constitucionais. São princípios constitucionais da publicidade e da transparência. A imprensa vai atrás, solicita os dados, e diz, não, numa questão de segurança, nós não podemos revelar. Que questão de segurança? Dizer quanto é que um funcionário público ganha para a sociedade que paga os seus impostos por meio do suor da camisa. Gente que acorda cedo para trabalhar, que enfrenta o transporte público precário, que enfrenta a insegurança pública, que eventualmente precisa pagar uma escola para conseguir ter um ensino de qualidade, porque muita escola pública é abandonada pelo Estado. Tudo isso é enfrentado pelo cidadão comum, que deveria ter os seus impostos revertidos em serviços públicos de qualidade, mas não tem. E para onde vai esse dinheiro? Vai para o bolso de político, para ganhar penduricalho, para ganhar verba extra para essa vida de marajá. Então, voltando aqui, a justificativa foi de segurança pessoal e patrimonial. E também disse que os honorários são fixados mediante critérios acordados binacionalmente, sendo todos coerentes com o que se pratica no setor elétrico brasileiro. Porém, em fevereiro, quando o conselho da empresa ainda era formado por aliados de Bolsonaro, Itaipu forneceu informações ao jornal sobre valores pagos a conselheiros. Pelo menos fez isso. Há alguns meses atrás, não quer dizer nada, porque estavam lá ganhando uma fortuna do mesmo jeito. Porque isso aconteceu nos governos do PT, no governo de Michel Temer, que colocou lá, por exemplo, Carlos Marum. Lembram dele? Hoje está aí esquecido. Era chamado, até não gostava de ser chamado de cão de guarda do Temer, defendia em tudo, passava pano, dizia que é o melhor presidente da história do país. Foi colocado lá, no apagar das luzes do governo em Itaipu. Foi mantido no governo Bolsonaro e também mandavam para lá todo mundo que eles queriam agradar. E agora o governo Lula volta a turbinar esses cargos, turbinar salário de ministro de Estado, que já tem um grande salário, e ainda esconde esses dados. Né? Wilsinho, a quem interessa no Brasil uma reforma administrativa? A ninguém, né? Absolutamente ninguém. Até porque você parte de uma premissa, de mamatas never end, né? Parafraseando uma expressão que ficou popular na internet, né? The mamatas never end, né? É difícil acabar com a mamata, né, ô Felipe? Vamos combinar, né? Você ganhar uma graninha dessa para participar de 2 reuniões por mês, para falar às vezes o óbvio, ou só para você ficar sentado numa cadeira ouvindo 2, 3 horas, assim, olha, é um salário bem pomposo. Só para a gente brincar um pouco com essa situação e eu gosto muito da gente fazer uma correlação, né, de alguns números. 30 pau por mês daria para comprar 500 quilos de picanha, meia tonelada de picanha, já que é um governo que gosta muito de picanha, já que vai ter picanha para todo mundo. De fato, tem muita picanha para conselheiro de Itaipu. E como você bem falou, Felipe, esse tipo de cargo em empresas como Itaipu, enfim, eles servem apenas para você trazer, para você tentar compor ali uma base política. Ainda mais num governo como o do PT, que é um governo que tem problemas sérios em uma articulação de base para ter ali uma base no Congresso minimamente confiável. Então, esse tipo de cargo, ele agrada esse tipo de pessoa, né? Agrada a alguns integrantes. E também serve ali para complementar uma renda, né? Você vê Haddad, Esther Dweck. Gente, assim, é uma turma que já ganha absolutamente bem como ministro. Não precisava de um jeton de 30 mil, sabe? Em situações reais, num Brasil em que a maioria das pessoas passam fome, num país em que o cidadão comum ele tem que sobreviver com 1.300, 1.400, 1.500 reais,
uma pessoa ganhar 30 mil por 2 reuniões, dinheiro público, é um assinte, sabe? É um tapa na cara da sociedade. Eu já fiz isso uma vez aqui no programa e faço isso outra vez. É um tapa na cara do contribuinte quando a gente vê esse tipo de matéria. E você denunciando esse tipo de mamata, Felipe, há 10 anos, você faz o papel que a gente tem que fazer diariamente, que é denunciar esse tipo de escárnio. Porque isso é um escárnio, principalmente para um pagador de imposto. Sabe? A gente está lá brigando, se matando, sabe? A gente deixa 30% da nossa renda todo mês para pagar imposto para isso. Sabe? Você tem um ministro de Estado que ganha, enfim, que tem esse complemento de renda, enquanto do outro lado, na ponta, você não tem um hospital decente, você não tem uma segurança decente, você não tem um asfalto de qualidade, sabe? O governo federal não consegue entregar o mínimo para o cidadão. Quer dizer, o cidadão, para ter um acesso básico a serviços, o cidadão brasileiro, ele paga o imposto que ele é obrigado, ele ainda é obrigado a pagar um serviço complementar, porque o Estado não consegue garantir. Sabe? É isso que revolta o cidadão, é isso que revolta qualquer pessoa quando vê uma notícia dessa. Quer dizer que o camarada ganha 30 mil, em média, 15 pau durante uma reunião, mas eu, cidadão comum, eu preciso, sei lá, comprar um revólver para me sentir mais seguro, pagar um plano de saúde para me sentir protegido. Olha, Felipe, esse é o país das regalias, né? Esse é o país das regalias. Enquanto nós não tivermos um espírito público ou pessoas que, de fato, não, vamos acabar com essa mamata, vamos acabar com essa palhaçada, vamos pensar no povo, esse tipo de mamata vai continuar, vai permanecer. Você vai falar durante 10, 15, 20 anos, eu vou falar durante 10, 15, 20, 30 anos e não vai mudar absolutamente nada. Eu ainda espero que isso mude, Felipe, mas o histórico, e como você bem disse, a associação de governos que utilizam desse tipo de expediente simplesmente para você tentar obter um apoio político e pagar e utilizar disso para angariar um apoio político, me faz assim, ter muito pessimismo de que esse cenário vá mudar algum dia e que a gente possa, de fato, ver um país em que um dinheiro público, o dinheiro do meu imposto, do seu imposto, seja utilizado para o que de fato interessa, que é saúde, educação, segurança pública, coisas básicas para o cidadão brasileiro.